Glória a Deus. Marquinhos está cheiroso, irmãos. O Boticário bateu forte aí. Bom, boa noite a todos, paz do Senhor. A todo mundo feliz nessa noite de adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Mês de maio promete ser um mês que as nossas famílias serão encharcadas do poder e da glória de Deus. Eu já quero nessa noite começar profetizando na autoridade do nome de Jesus, que as nossas famílias, elas serão atingidas pelo amor de Deus. Deus vai arrumar toda a bagunça que tem acontecido no nosso meio, toda a bagunça que tem acontecido na nossa sociedade, e nós teremos a partir dessa arrumação, famílias curadas para a glória e o nome do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Quero dar uma boa noite também para quem está aí fora, amém, amados? Deus abençoe vocês. Quero dar uma boa noite para quem está em casa. Quero declarar em nome de Jesus que o fogo que desce aqui do altar inunda os 4 cantos dessa cidade, e a sua casa, o seu local de trabalho, ele também está nessa rota da santa colisão do Espírito Santo, amém, amados? Quem crê nisso fala amém. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 3 do livro de Gênesis, a tentação de Eva e a queda do homem. Gênesis capítulo 3 em diante. Nós queremos nessa noite, como boca de Deus nesse local, trazer através da palavra alimento que vai, em nome de Jesus, edificar as nossas famílias, as nossas vidas. E não somente família, quando eu falo família, homem, mulher, marido, filhos, mas família de Deus, amados, porque nós fazemos parte de uma família em Cristo Jesus. Vamos ler? O versículo 1 do capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim? Versículo 2, disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que deles, ou seja, comer do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, repete comigo assim: boa, boa para comer e agradável aos olhos, repete comigo: agradável, e árvore desejável, repita comigo: desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. No versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram-se folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8, e ouvindo a voz do Senhor, Senhor Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus, do Senhor, entre as árvores do jardim. E no versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão, repita comigo: chamou Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Vira para quem está do seu lado, por favor, me ajuda nessa noite a pregar, e pergunta assim: e você, onde estás?
Esse é o tema da mensagem nessa noite. E você, onde estás? Querido, é de conhecimento que o propósito inicial de Deus para as nossas famílias, para as nossas vidas, era pleno, era perfeito, e eu queria que nós pensássemos agora nesse modelo inicial, porque existe algo tão majestoso no poder de Deus, na ação de Deus, que antes de Deus criar o próprio homem, antes de Deus criar a mulher, tirar a mulher do homem, antes de Deus fazer o homem à imagem e semelhança, Ele primeiro cria toda uma estrutura, para que quando o homem e a mulher chegassem, todas as coisas estivessem resolvidas. Eu estava pensando nesse texto lá em casa, e fiquei analisando, olhando, analisando esse texto, e vi que, meus amados, que quando Deus Ele criou todas as coisas, e todas as coisas que estão antes mesmo da criação do homem, toda essa estrutura que Deus criou, são estruturas que hoje nós muitas das vezes padecemos, corremos atrás. Deus ele criou esse casal, deu condições, você pode perceber que quando Deus ele coloca esse casal, Ele já tinha feito o jardim com toda a estrutura de comida. Adão tinha o melhor emprego, porque Adão trabalhava para Deus, porque Deus fez o jardim e falou assim: toma conta, lavra. Adão tinha uma casa, a melhor casa, porque ele morava no jardim. Adão, ele tinha a melhor esposa, ele não tinha, sabe, aquilo que muitas das vezes passamos por esse processo, os jovens passam: ai meu Deus, será que um dia eu vou casar? Ou será que essa mulher, essa namorada é para mim? Ou será que aquele homem? Eles não tinham isso, porque eles sabiam que eles foram criados um para o outro. Então você pode pensar assim, pensa comigo nessa noite, você conhece alguma família assim? Uma família que tem toda a estrutura, que tinha tudo para dar certo, mas não foi assim que terminou. Não foi assim. Nós estamos diante de um dos acontecimentos mais terríveis da história da humanidade. Se você acha que o coronavírus, que tem ceifado vidas, terrível, né, atingindo o mundo inteiro, é porque você ainda não entendeu a tragédia que foi a entrada do pecado no mundo. Destruiu não só um casamento, não só uma família, mas destruiu todo um projeto que Deus havia preparado para aquela família. Destruiu toda uma geração. Aí eu me lembrei, Carlos Eduardo, da nossa aula de intercessão na segunda, que o pastor falou, né, de um profeta, que ele não somente destrói o seu ministério, mas destrói toda uma geração. E o fato é que até hoje nós padecemos, nós sofremos pela ação desse pecado. É verdade, amados, que existiam muitas famílias na Bíblia, pelas quais nós poderíamos nessa noite discorrer com os irmãos. Várias famílias. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração, já tinha me dado essa palavra, quando o pastor na segunda me chamou, e nesse tema, e eu pedi ao Senhor na madrugada: Senhor, se essa palavra atingir uma alma, se essa palavra atingir uma família, se essa palavra vier de encontro a um coração, eu já vou estar satisfeito. Eu já vou ter cumprido aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, em nome de Jesus. Uma família que tinha tudo para dar certo, deu errado. Eu quero declarar para você, dizer para você que não foi culpa de Deus. Deus não teve culpa nisso, irmãos. E o que nós podemos extrair nessa noite, o que nós podemos tirar nessa noite de ensinamento
para que as nossas famílias, para que a família da igreja, para que as famílias que estão ouvindo, que vão ouvir, as famílias de Quissamã, não caiam no mesmo erro e tenham o mesmo destino, tenham o mesmo final. É propósito de Deus. Todo o processo de avivamento que Deus tem colocado, tem posto para nós, vai passar pela renovação, pela cura e pela libertação das famílias. Deus não vai trazer um avivamento na igreja por partes. Eu vou simplesmente atingir os adolescentes. Não, Deus vai de uma forma muito plena atingir todas as nossas famílias, porque uma família curada, uma família aos pés do Senhor, uma família sadia é uma igreja sadia, e esse é o único propósito de Deus. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria como um alerta aqui para as nossas vidas nessa noite, é que a mulher, ela começa a conversar com a serpente sem perceber o perigo que estava rodeando ela, rondando ao redor dela, sem perceber que aquele animal era na realidade uma transfiguração, uma representação daquele que é, apesar de ser derrotado, apesar de Deus já ter derrotado ele, mas ele é o maior inimigo das nossas famílias. A Bíblia vai dizer ali que a serpente era o animal mais astuto, né? O animal de sagacidade, e eu fui pensar nisso, eu fui ver isso, né? E pude perceber que sagacidade, né? vem de uma certa malandragem, astúcia, e aí eu fui estudar a raiz disso, fui ver várias semelhanças de armadilha, como nós temos aprendido na escola de intercessão, e nós podemos lembrar inclusive do tema que o pastor pregou aqui, as iscas de Satanás. Então Eva, ela sem perceber, ela começa a dar ouvidos, ela começa a conversar, sem perceber que ela estava naquele momento dando início a uma das mais trágicos acontecimentos da história. Mas sabe o que é que me chama aos olhos? É que o diabo, ele não vai chegar para você se mostrando um diabo, ele vai chegar na sutileza, ele vai chegar na sagacidade. Você dificilmente vai perceber que é o diabo. Esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo. Uma vez eu vi uma história de um pastor que estava com a sua esposa vendo TV de madrugada, e aí bateram na porta. Uma, duas, e aí ele se levantou, a esposa ficou no quarto, na sala, e ele pergunta: quem é? Sou eu. Mas eu quem? Sou eu. Fala, sou eu. Ele abre a porta: quem é você? Você não está vendo? Rabo, chifre, tridente. Quem é você? E ele falou assim: eu sou o diabo. E conta a história que o pastor bateu a porta na cara dele e falou assim: eu pensei que era uma pessoa importante e não deixou entrar. Por que eu estou falando isso? Porque certamente se a serpente, se o diabo ele vem de fato mostrando que ele era o diabo, certamente Eva ia virar para ele e falar assim: eu sei que você não está querendo coisa boa, então pode meter o pé daqui, não quero conversa com você. Mas a Bíblia vai dizer que veio de forma sagaz, de forma sutil, e Eva permite uma conversa, né? Aceita com um ser cujo único objetivo era destruir a família dela. Irmãos, e ela não percebe isso. Ela não percebe. Nós precisamos nessa noite, através do Espírito Santo, estarmos ligados. Sabe aquela coisa que nem tudo que reluz é ouro? Sabe aquilo que nem tudo que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus? Sabe que o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 24, vai dizer? Que no final dos tempos, levantarão falsos profetas, e eles farão sinais
que, se possível, vai enganar os escolhidos. Tem escolhido do Senhor nessa noite? Aqui? Então, cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado. Eu tenho muito cuidado com questões, com pessoas que pregam. Muitos pregadores, né? Muitas pessoas na internet pregando, profetizando. Cuidado, irmão. E aí você pode, mais uma vez fazendo referência, Luiz, à nossa aula de segunda-feira, quando o pastor ele diz assim, que as astutas ciladas do inimigo, e eu me lembro que ele fez o seguinte comentário, ele diz o seguinte, mas em que as astutas ciladas do inimigo são armadilhas muito bem preparadas pelo inimigo, pelas quais você sozinho não vai ter condição de escapar. E aí está falando de astúcia, está falando de um início, de uma astucidade que levou Eva a iniciar um diálogo, a dar atenção para quem não merecia, sem ela perceber. E aí você pode falar assim, mas fundamentado no que o pastor falou, Eva não tinha chance. Não dava para Eva saber. Tamanho era malandragem, vamos dizer assim, da serpente, do diabo. Mas o que eu queria dizer para você é que desse início até a consumação de fato do pecado, houve alguns passos, houve alguns degraus, houve algumas etapas que nós precisamos trazer nessa noite para um alerta, porque, irmãos, eu não acredito que ninguém acorda um dia, eu acordei hoje, segunda-feira, e o meu alvo é destruir minha família. Eu hoje acordei e o meu alvo é destruir as famílias de Quissamã. Ninguém faz isso. Você não simplesmente acorda um dia e diz assim, hoje eu vou transgredir a lei de Deus. É um processo, são fases. E a primeira fase após Eva aceitar essa conversa, e que nós precisamos ter nessa noite o cuidado, é a fase da dúvida. Porque quando a serpente começa a falar com Eva, ela vai dizer assim, mas é assim mesmo que Deus disse? Mas foi dessa forma que Deus falou, se você comer vai morrer? Então você, irmãos, muitas das vezes é colocado de uma forma para nós, uma relativização da palavra, da Bíblia, e nós precisamos mais do que nunca, nesses dias difíceis, proclamar, mas acima de tudo, firmar nos nossos corações, que a palavra de Deus é a absoluta e é a revelação de Deus para as nossas vidas. Não existe Bíblia 2, não existe complemento da Bíblia. A Bíblia é uma só, é a palavra de Deus, e ela é a nossa fundamentação de fé. E ele começa já, nesse início de conversa com ela, começa a colocar nela uma certa dúvida, mas foi assim? Foi assim que Deus falou? É assim que a Bíblia diz? Você tem certeza que é isso? Um segundo momento após essa colocação, há um outro passo, há um outro estágio que é a complementação, é a adulteração da palavra. Adulteração da palavra, porque quando Eva está conversando com ele, Eva vai responder, irmãos. Eva vai dar a seguinte informação: mas do fruto do meio do jardim, não, está no versículo 3 aí, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Ocorre que, quando Deus fala com Adão acerca disso, primeiro que Deus não fala sobre tocar, Deus fala, se você comer, e aí ela faz um acréscimo, ela coloca assim, olha, se você tocar, você vai morrer. E sabe o que Deus diz? Olha, se você comer, certamente
Deus não está deixando nenhuma sombra de dúvida. Deus ele vai dizer, olha, ela vai dizer para a serpente, olha, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Mas não foi assim que Deus falou. Deus disse, não coma, porque certamente você vai morrer. Ela acrescenta, não toca e tira a ênfase da morte. Como se Deus fosse repensar a consequência do que ele já havia falado. E a palavra de Deus diz que Deus não se arrepende, Deus não volta atrás, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele com muita sagacidade, ele coloca dúvida, a conversa vai se dirigindo para a adulteração da palavra e tira a ênfase daquilo que Deus falou. A Bíblia vai dizer, no livro de Apocalipse, vai dizer assim: se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a parte do livro, a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Apocalipse 22. Amém, amados? Então ele vai dizer assim: não toqueis porque não vai morrer, mas Deus diz, certamente vai morrer. O segundo passo é o passo da negação. Olha como a coisa ela vem sendo construída. Primeiro há uma aproximação muito sutil, há um lançamento de uma dúvida, há uma adulteração, e agora nós vamos para um novo passo, que é o passo da negação. O que quer dizer isso? A serpente vira para Eva e diz assim: certamente você não vai morrer. Ou seja, aquilo que Deus falou não é verdade. Agora o assunto já se desenvolveu para colocar em xeque o caráter de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o diabo é mentiroso, e é mentiroso desde a fundação. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, mas Deus não mente. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Sabe aquela fake news, para usar um termo atual, de que o diabo lança na sua e na minha vida? Que é isso? Eu não tenho direito ao que Deus fez. Eu não tenho direito a receber as promessas que Deus fez, ser feliz. Não é para mim, ser feliz é para Joyce, é para Jennifer, mas não é para mim, eu não tenho direito a isso. Sabe aquelas mentiras que a palavra não diz, e você acaba acreditando nisso, você começa a desconfiar de que aquilo que Deus falou para a sua vida é mentira. A Bíblia, eu vou repetir de novo, é o nosso manual de instrução. Se está escrito, amados, é verdade. Amém? Então, eles chegaram agora no estágio da negação. Eu não posso ser feliz, Deus não me ama. Eu conversava na semana passada com um jovem aqui de Quissamã, e que enfrentou muitos problemas, teve muitas dificuldades. E eu conversando com ele, de uma postagem que eu fiz no meu status, e ele viu aquilo, se tocou, e a gente começou a conversando, e ele falou assim, eu falei: cara, você não tem noção do quanto o seu pai, não Deus, porque nós temos uma tendência a olhar para Deus como olhamos para os nossos pais. Se é um pai duro, a gente acha que Deus é duro. Se é um pai ausente, a gente acha que é ausente. Então eu estava tentando conversar com ele no plano terreno, e eu disse para ele: você não tem noção do quanto o seu pai te ama.
Ah, mas eu fiz muita coisa feia, eu fiz muita coisa ruim, e olha, meu pai não vai me perdoar. Eu falei: cara, o maior desejo do seu pai, a maior vontade do seu pai, eu tenho certeza que ele ora todas as noites, porque ele é um servo de Deus. Eu tenho certeza que ele chora nas maiorias das noites dele. Ele chora para que você um dia caia em si e entenda que não há amigo melhor do que o seu pai. E aí eu falei: e sobre tudo isso, o seu Deus, o nosso Deus. Mas o diabo faz isso, irmão. Ah, mas eu pequei tanto que não tenho mais credibilidade. Eu quero declarar que Deus é especialista em restaurar credibilidade. Sabe, irmãos, o livro de Lucas, no capítulo 15, vai falar acerca de um filho pródigo, e lá no final, quando ele se arrepende, quando ele entende que o melhor lugar para estar era na casa do pai, não sei se os irmãos perceberam, mas quando ele retorna, a Bíblia vai dizer que o pai de longe viu o filho. Então significa dizer que se ele viu de longe, o que ele estava fazendo? Ele estava esperando. E a Bíblia vai dizer que ele correu, irmãos, ao encontro daquele jovem e abraçou. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, você que está ouvindo, onde essa palavra vai chegar, mas quem está falando para você é alguém que já experimentou o perdão de Deus, que já experimentou a glória de Deus, e só pode falar em perdão quem foi perdoado, e só pode falar em misericórdia quem experimentou a misericórdia. Eu quero declarar para você que no momento em que você reconhecer a sua necessidade de Deus, Ele vai ao seu encontro. Sabe por que eu estou falando? Porque Ele fez assim comigo. Ele fez isso com muita gente aqui, né, amados? Quantos aqui podem erguer sua mão e dizer: Deus, obrigado, porque um dia você foi ao meu encontro. Amém, amados? Esse Deus é maravilhoso. E passado isso, irmãos, algo terrível aconteceu. Depois desses estágios, no versículo 6 vai dizer: e vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, era agradável aos olhos, era desejável. Notem que o desenrolar de tudo aquilo que nós falamos dos estágios provoca naquela pessoa agora um desejo desenfreado de desagradar a Deus. Ela agora começa a desejar aquilo que Deus falou que não podia. Eu quero declarar uma coisa aqui, dizer uma coisa aqui que talvez os irmãos saibam, mas o pecado, ele não muda a natureza de Deus. Nada muda a natureza de Deus, irmãos. Nada mexe na santidade, na natureza de Deus. A Bíblia vai dizer que, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: porque todos os pecados separados estão da glória de Deus. O pecado não separa Deus de você, o pecado separa você de Deus. E foi o que aconteceu aqui quando eles comeram. Algo trágico aconteceu, eles começaram a ter a consciência e nós pecamos, nós estamos nus. Ora, no capítulo 2, lá no final, no versículo 24 ou 25, vai dizer que o homem e a mulher, eles andavam nus, e eles não tinham vergonha um do outro e nem de Deus. Mas agora eles caem em si, e eles começam a ter a malícia e entender que eles estavam nus. Note que o pecado transformou a natureza deles. E uma das primeiras coisas que, entre tantas que o pecado vai fazer, era que no versículo 7 vai dizer: e foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam num, cozeram folhas. E no versículo 8, ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim e escondeu-se. Eu falei sobre
uma possibilidade de uma vida plena, falei do alimento, falei de um casamento, de uma casa, do sustento, da paz, mas o que tinha de mais precioso, irmãos, era que Deus, todos os dias, a Bíblia vai dizer que na viração, ou no finalzinho do dia, já entrando para tarde ou noite, Deus ia, todos os dias, você consegue imaginar isso? Deus todos os dias visitando a sua casa. Esse é o propósito inicial de Deus. Deus não quer ir na sua casa só o domingo, Deus não quer que você tenha um encontro com Ele só os domingos, nas quartas-feiras. Deus quer se relacionar com você, Deus quer se relacionar comigo todos os dias. Era isso que Ele fazia com Adão. Eu fico pensando, Paulo Parente, Deus passeando no jardim com Adão, Adão mostrando para ele assim: olha Deus, olha que flor linda que eu fiz hoje. Deus, uau, que legal. Ah Deus, olha Deus, a vaca dando leite, né? Olha Deus, ainda bem, né? Poxa, o senhor é tremendo, né? O senhor criou Eva depois que eu tinha dado os nomes para os animais. Já pensou se Eva estivesse aqui antes? Ia querer botar o nome da pata na vaca e chamar vaca de pata. Você consegue imaginar uma vaca voando? Ou uma pata pastando? O que eu estou querendo dizer é que o relacionamento deles eram perfeitos, eram diários. E Deus mesmo, irmãos, as características, os atributos de Deus é onisciência. Repita comigo, onisciência. O que quer dizer onisciência? Deus sabe de todas as. Onipresença, repita comigo, onipresença. Deus está em todos os lugares. E onipotência, Deus pode todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra vai dizer que aqueles, quando Deus ele não quebra o protocolo dele, Deus ele não interrompe o plano dele, Deus ele não deseja que você, enquanto filho, que foi gerado à imagem e semelhança dele, se afaste dele. E dentro desses três atributos, velhinha, ele sabia de antemão o que eles tinham feito. Ou você acha que quando no versículo 9 ele chega para Adão e diz assim: Adão, onde estás? Ou você acha que Deus faz essa pergunta porque ele de fato não sabia que Adão estava escondido? Ou você acha que de fato eles não sabiam o que havia acontecido? Ah, Deus foi pego de surpresa. Não, irmãos, eu não sei. Às vezes eu saio com a minha esposa e os sobrinhos, aí muitos daqui não vão nem saber o que é isso, a era cibernética, Valdeir, mas a gente brinca de, eu muito não, mas pique-esconde. E eu ficava vendo assim, né, o sobrinho muitas das vezes, assim pequenininho, vinha escondido debaixo da minha perna, escondia pertinho, e aí eu ficava observando assim, minha esposa contava, e a gente sabia onde ele estava, todo mundo sabia, mas para dar uma certa qualidade, digamos assim, na brincadeira, uma certa emoção, a gente meio que, né, onde que você está? Ele estava quietinho. Irmãos, dentro da onisciência de Deus, ele sabia o que havia acontecido, e ele sabia onde Adão estava. Então eu posso nessa noite afirmar, diante disso, que quando Deus pergunta para Adão onde ele estava, nada significava questão geográfica, porque o Salmo 139, no versículo 7 e 8, ele vai dizer assim:
Para onde eu posso fugir da sua presença, da tua face? Se eu mergulhar no mais profundo do abismo, ali o Senhor me encontra. Se eu for até o céu, ali o Senhor está. Não podemos, não vamos conseguir nos esconder de Deus, ainda que o pecado nos faça nécios, ainda que o pecado venha dar essa ideia de que por vergonha ou por medo nós vamos conseguir nos esconder do Senhor. Ele sabe a sua condição, Ele sabe aonde você está, Ele sabe o que te levou, Ele sabe o que aconteceu, e Ele vai ao seu encontro um momento ou outro. Para terminar, eu quero entender que quando Ele chama Adão e pergunta: Adão, onde estás? Se não era geográfico, porque ele sabia de fato onde Adão estava, eu quero entender nessa noite que ele estava questionando Adão, chamando a atenção de Adão para posicionamento. É como se ele dissesse assim: Adão, por que você está atrás de uma árvore se eu coloquei você para governar? Adão, por que você está escondido? Por que você colocou folhas, se em momento algum havia negação, ou havia qualquer tipo de sentimento negativo para vocês estarem nus, estarem limpos na minha presença? Lembra do tema da mensagem? E você, aonde está? Será que você pode virar para a pessoa do seu lado com muito carinho nessa noite e perguntar para ela assim: e você, aonde está? E você, aonde está? Nessa noite, amados, em que nós temos vivido dias maravilhosos, de manifestações de Deus, poderosos no meio dos casais, no meio dos adolescentes, no meio das mulheres. Valdeir, sábado, nós fomos entregar uma cesta, conversando com uma senhora, ela falou assim: olha, eu fui no encontro de mulheres, e a partir dali, eu tomei uma posição, velhinha. Deus vai usar a rede, ou as redes, todas as redes, para que pessoas tomem posições, para que pessoas se coloquem diante de Deus. Deus está levantando um exército nessa cidade. Tem um movimento diferente. Repete comigo assim: tem um movimento diferente. Fala para quem está do lado da senhora: tem um movimento diferente. E aí, e você faz parte dele. Você não pode ficar de fora. Talvez Deus esteja gritando aqui nessa noite para alguém que ainda não entendeu que você precisa mergulhar de cabeça nesse avivamento. Talvez Deus esteja gritando seu nome nessa noite, perguntando: aonde você está? Porque eu não te chamei para isso. Porque eu não te chamei para ver a igreja só nos dias de domingo. Porque eu não te chamei para você fazer de conta que não é com você. É com você nessa noite. É com você que está em casa. É com você que vai ouvir essa mensagem. Nessa noite, Deus está chamando pessoas aqui pelo nome. Está gritando pessoas aqui. E está dizendo: aonde você está? Ele vai ao seu encontro. Eu vou, de uma forma muito audaciosa no Senhor, eu vou dizer
que Ele vai ao seu encontro, quer você queira ou não. Então eu vou dar um conselho para você: facilita as coisas, levanta-se e declara: Deus, eu estou aqui, como o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o resultado final seu não vai ser de tragédia. O resultado final seu não vai ser de fracasso. Mas para isso, você precisa ouvir e atender o chamado de Deus nessa noite. Mesmo sabendo que eles haviam pecado, Deus não desistiu dele. Bata no seu peito e fala assim: Deus não desistiu de mim. Ele não desiste. Irmãos, eu não merecia estar aqui, amados. Eu não merecia estar aqui. Eu não sei você, mas eu não merecia estar aqui. Mas Deus não desistiu de mim. Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Fica de pé em nome de Jesus. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão... Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Se importa com você.
Ele compreende o seu caminhar. Cabe um amor tão grande assim. A Bíblia vai dizer que se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não importa qual nível ou qual estágio da sua história você tenha chegado. Nós temos aqui, eu sou, e tem muitos irmãos aqui que são provas vivas de um amor incondicional, de um Deus incondicional, plenamente capaz de reescrever uma história. Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que você possa ouvir, se ainda não fez, ouvir a voz de Deus perguntando, chamando o seu nome e perguntando: onde você estás? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite dizer que nós cremos na ação do Espírito Santo em nosso meio, e nós cremos que essa palavra vai atingir corações, cairá em terrenos cuja fertilidade será restaurada, e esses terrenos, essas sementes, elas brotarão e trarão frutos, e esses frutos darão mais frutos, se tornarão em novas sementes, e assim nós viveremos um extraordinário avivamento em nosso meio. Deus, eu em nome de Jesus profetizo que o mês de maio será um mês que vai ficar selado nos nossos corações, vai marcar as nossas vidas, porque vai transformar aquilo que tem de maior essência, que é a família do Senhor. Deus, que as nossas famílias possam ser protegidas, guardadas, Senhor Jesus, levantadas, curadas, libertas, restauradas em nome de Jesus, e que isso comece através das nossas famílias. Que o inimigo não toque em nenhuma família da igreja, mas que ele seja cada vez mais expulso, que ele seja cada vez mais varrido, que ele seja cada vez mais deixado de lado, em nome de Jesus, e que o espaço das nossas casas, o espaço das nossas famílias sejam completamente preenchidos pela manifestação da graça de Deus. Muito obrigado, Deus, porque eu creio na restauração das famílias de Quissamã. Eu creio que as famílias de Quissamã vão começar a ser exemplo para outras famílias, e as pessoas vão querer morar em Quissamã, porque vão dizer: existe alguma coisa diferente naquela cidade, e eu quero criar a minha família naquela cidade. Restaura a nossa sorte, Pai. Cuida das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Vá de encontro agora aquelas crianças, Senhor, no abrigo. Nós estivemos lá orando, Deus, na sexta-feira, e foi profetizado que a partir daquelas crianças que foram marcadas pelos maus tratos, pelo toque indevido, pelo desamor, foi profetizado que a partir daquelas crianças nascerão famílias estruturadas no Senhor, famílias que vão experimentar o poder e o amor de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, não somente hoje, mas fica conosco até a sua vinda, quando estaremos em família, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Muito obrigado pela oportunidade. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Carlos Eduardo, vai falar? Então, irmãos, com orações silenciosas, nós estamos encerrando. Obrigado pela paciência de estar me ouvindo. Obrigado a todos que vieram, e que Deus abençoe sua noite e o resto da semana, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.